heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Conrado, sou gerente de produto da Escalop para a linha de instrumentais cirúrgicos e container de esterilização. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite, da professora Lia, que vai estar com a gente daqui a pouco, que vai ministrar esse curso. Desejar boas-vindas para vocês e falar um pouco do que vocês vão encontrar hoje. Tá? Aproveitem o curso. Tá? Hoje o assunto é sobre estudo e análise de cursos focado na CME. O diferencial desse curso é que não é só uma palestra, não é só uma aula de teoria. A gente consegue aliar a teoria à prática. É, de fato, aplicar tudo que vocês possam entender no dia a dia de vocês. Então, não vai ser só um webinar do que o pessoal está acostumado para falar de curva ABC. É a curva ABC aplicada ao dia a dia de vocês. Então, prestem atenção, anotem, tirem dúvidas, façam perguntas. Todas as nossas perguntas serão respondidas pela professora. A gente quer que vocês, de fato, levem isso, entendam isso como um curso, como uma continuação, como uma educação continuada. Tá? Vão ser 2 módulos, esse é o primeiro módulo do próximo, que é no dia 28. Então, eu não vou alongar muito mais, vou deixar a palavra com a professora Lia, ela vai se apresentar. Mais uma vez, eu desejo para vocês uma boa aula. Não esqueçam de fazer as perguntas, podem perguntar, que ao final, botem no chat, que ao final a gente responde, tá bom? Boa noite, Lia, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigada. Tá? Obrigada, Conrado. Obrigada. Eu gostaria, antes de iniciar a aula, agradecer o convite da academia, agradecer a Ingrid, Elaine, o Conrado, o apoio técnico que a gente teve todas essas semanas de preparo.
Então, para mim é lisonjeiro, né, trabalhar um tema que eu adoro, que são os custos, né, associado à central de material e esterilização. O que o Conrado trouxe é muito verdadeiro, né? Hoje a gente vai falar um pouco de teoria, mas muito da prática. Falaremos de conceito de custos desde a operação até a parte gerencial. Depois eu não vou dar spoiler agora, mas depois eu vou falando para vocês o que vocês vão ganhar ao longo dessa apresentação. Então, o tema da nossa aula é gestão de CME, estudos e análise de custo. Esse é o primeiro módulo e o próximo vai ser sobre gestão e indicadores. Primeira coisa que a gente quer saber, gente, antes de começar o treinamento, é qual é a sua região. Então, a gente vai apresentar uns quiz ao longo da apresentação para vocês se habituarem às respostas. A primeira é essa. Nós queremos saber de onde você está falando. Aqui tem a indicação do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vocês podem votar de onde vocês pertencem. Eu estou aqui de olho. Tenho bastante gente no Norte, meus colaboradores. Nordeste, que é a minha região que me acolheu, moro aqui em Fortaleza já há 3 anos, adoro. Sul, também tem um hospital lá, quero ver se meus alunos estão conectados. O Sudeste é minha casa, o Centro-Oeste também, novo para mim, das minhas rotas, mas eu também estou visitando. Vamos lá, pessoal, só apontar na tela qual é a região que você pertence. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. Esse quiz a gente vai repetir com outras perguntas depois, mas esse é o para a gente iniciar e já testar o nosso dedo na telinha. Pronto. Agora que a gente já sabe de onde vocês são, bem-vindos novamente ao nosso treinamento. A gente vai falar hoje, iniciando um pouco sobre custos operacionais, um pouco de conceito, depois operação e gestão, tá? Conceitualmente, gente, contabilmente, a gente tem o conceito de custo sendo custos são medidas monetárias de sacrifícios financeiros, com os quais uma organização tem de arcar a fim de atingir o seu objetivo, sendo aquisição de um equipamento, reforma de uma estrutura. Por que eu gosto de colocar esse conceito de sacrifícios financeiros? Porque muitas vezes, quando a gente vai propor um investimento para o nosso gestor, é muito de bom grado a gente trazer uma oportunidade de receita, né? Eu costumo brincar nas minhas aulas que quando a gente acha um saving, uma economia no nosso processo, é a hora da gente negociar quanto vai ficar para a gente e quanto a gente vai dar para a nossa instituição. Eu nunca fico com a metade, sempre 40%, já é um jeito da gente mostrar um pouco de flexibilidade no nosso processo. Então, quando é sacrifício, muitas vezes nós temos as RDCs que nos respaldam, uma norma do Corém, e a gente vai querendo aquele investimento, mas será que eu preciso dele 100%? Eu tenho que fazer uma monitorização, tem que ser 30 por dia? É um sacrifício. O sacrifício que eu digo muito é o entendimento de quanto eu tenho que pedir e qual é a minha contribuição. Muitas vezes a gente pede muita coisa num processo de ajuste, por exemplo, de RDC. Mas a contrapartida é a gente alinhar o processo de economia, redução de desperdício, até a distribuição do resíduo na unidade impacta no resultado do hospital. Porque se eu descartar o meu resíduo no infectante, eu vou pagar aquele lixo. Será que ele é um descarte correto? Então, quando eu falo de sacrifício, é praticamente um sacrifício mental, que a gente tem que estudar o que a gente precisa, mas também trazer uma contrapartida de como se fosse aliviar um pouco esses recursos. Porque quando a empresa investe no que você pediu, muitas vezes ela está deixando de investir em outra unidade. Então, o sacrifício financeiro para ter, ele vem de encontro do nosso sacrifício mental de refletir. Qual é a minha parte nessa economia? Quanto disso tem que ser bom para o hospital? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os custos, gente, tem 2 tipos, o direto e o indireto. Os custos diretos, eles podem ser diretamente apropriados ao objetivo, ao objeto de custo. Na saúde, é o paciente. Então,
um produto que eu tenha diretamente relacionado ao paciente, um grande exemplo é o atendimento de enfermagem. Então, se eu tenho o salário de enfermagem, ele está associado diretamente ao atendimento ao paciente. Então, eu consigo palpar que aquele paciente, aquele funcionário atende um paciente. Então, isso é um custo direto para a organização. Esse tipo de custo relaciona com o produto final e pode ser o salário ou um material, né? O paciente usa aquele material, aquela fotografia, aquele custo que vai para a nota hospitalar. A gente já vai falar um pouquinho disso já já. Agora é mais um conceito amplo para a gente se conectar. Então, custos diretos relacionam ao paciente, custo indireto não relaciona diretamente ao paciente. Um grande exemplo é a energia elétrica e a água. Eu tenho energia elétrica no quarto do paciente, mas também tenho no corredor, no elevador, no banheiro, na copa dos colaboradores. Então, é como se fosse um custo que ele é dividido, né? Então, o custo indireto ele é dividido entre todo mundo que utiliza o hospital, não necessariamente o meu produto final, que é o paciente. Então, dois tipos, direto e indireto. Nós temos ainda mais duas classificações em cima dos custos, que é o custo fixo e o variável. O custo fixo, custo que não muda. Quando a gente fala no centro cirúrgico, precisa ocupar o centro cirúrgico em 70%. Precisa ocupar o centro cirúrgico em 80%. Por que eu preciso ocupar? Porque o meu custo fixo do salário de enfermagem que está lá dentro, ele é fixo. Eu não posso falar, olha, feriadão, vão emendar semana, vamos desligar 3 funcionários, na segunda-feira eu contrato de novo. Isso é inviável em qualquer instituição. Então, o custo fixo, ele está ali independente se eu estou produzindo cirurgia ou se eu estou ocioso no meu tempo cirúrgico. Então, eu tenho que preencher isso para valer o meu custo que eu tenho, independente se eu fizer cirurgia ou não. Então, quando os nossos gestores falam a taxa de ocupação está em X, né, eu preciso, ou muitas vezes fala assim, olha, a taxa de ocupação está em 60%, eu só vou abrir a terceira sala se eu estender esse aqui a 70%. Quer dizer o quê? Que eu já paguei esse custo fixo, estou aumentando a sala, mas eu já ocupei esse espaço. E a gente ouve muito isso dentro do hospital. Qual é a taxa de ocupação do centro cirúrgico? Aquele custo eu já tenho, né? Então, eu tenho que ocupar esse espaço porque eu já estou pagando esse colaborador que está lá. Isso é só um exemplo, tá? Os custos variáveis é o que a gente vai muito trabalhar hoje, porque é um custo que eu consigo olhar, eu consigo reduzir, eu consigo mapear, eu consigo ter um relatório. É o custo que a gente consegue enxergar dentro da CME em relação à gestão do processo. É evidente que quando o custo variável aumenta, né? Então, gás medicinais, materiais cirúrgicos, medicamento, manta de SMS, fita zebrada, integradores, indicador biológico, tudo isso, quando eu aumento o consumo, consequentemente, eu aumentei a minha receita. Por quê? Porque eu atendi mais gente. Se eu consumir mais, é porque eu atendi mais pessoas. Eu aumento o consumo, eu aumento a receita, desde que não estejamos desperdiçando nenhum material, que a gente vai falar já já. Então, o custo variável é o que a gente vai atacar hoje, né? Olhar para ele com bons olhos, porque os descuidos na CME, sensivelmente, eles mudam o nosso custo variável. Temos exemplo de... A gente vai ver umas fotos já já, mas quando eu tenho quebra da barreira estéril, né, quando eu tenho novos colaboradores que consomem muito mais material do que os antigos, descuidos pequenos impactam em grande escala na CME, tanto positivamente quanto negativamente. Eu tenho um exemplo que eu adoro dar. Tem uma unidade que eu mudei o horário do indicador biológico. Então, que horas que é o primeiro horário do dia? A hora do Réveillon, que eu abro a champanhe para comemorar um ano novo? Meia-noite. Então, o dia começa meia-noite. Visitando um hospital, eles tinham a referência que o dia, o primeiro ciclo do dia, era o primeiro ciclo das 7 da manhã, daí do time chegando às 7 da manhã. Então, o que acontecia? Eles faziam um biológico meia-noite, depois da meia-noite, com o material, os consignados que chegaram, tudo mais, e 7 da manhã, numa central
no mundo colorido, não tem mais material, assim, as cirurgias das 7 já começaram, os OPMs já chegaram no dia anterior, e aí eles faziam um biológico às 7 da manhã valendo, geralmente com carga de tecido, ou alguma carga de sensível, circuitos, ou algum daqueles insumos que a CME produz para esterilizar. Eu mudei o horário das 7 da manhã para meia-noite, porque eu já fazia aquele biológico, concorda? Em um hospital bem pequenininho, uma maternidade, que é show da gente fazer avaliação de custo. Eu vou dar vários exemplos aqui hoje. Eu mudei um horário de biológico das 7 da manhã para meia-noite. A virada do dia é 00:01. Eu economizei R$36 mil por ano de biológico. Não é nada? É um funcionário que eu pago com férias e tudo mais. Então, movimentos sensíveis da CME trazem muita oportunidade de economia. Muitas vezes as pessoas usam saco plástico, em vez da RDC, que diz lá que a gente tem que transportar material em container fechado e limpo, usa saco plástico no transporte de material. Eu já vi unidades que eu tenho exemplos de amigos meus que eu faço essa consultoria para amigos, que gasta R$100 mil por ano em saco plástico. E a gente não percebe. E a hora que vai mitigando, que a gente vê, eu preciso transportar nisso? Não, então eu vou tirar isso e vou economizar. Então, a CME, ela ajuda muito, ela traz muito ponto forte, assim, muito reconhecimento, a gente acaba sendo vista... Quando a gente começa a economizar, é positivo para a CME, porque não é difícil economizar dentro da central, a gente vai falar hoje. Mas quando eu erro o meu processo, o impacto também é muito grande. Desde qualificação de equipamento, ajuste de rack, carga molhada, vencimento, guarda errada, todo esse desfecho é negativo para a CME. Em contrapartida, se eu olhar para ele, eu trago um benefício para a unidade. Quando a gente acompanha, a gente vai falar um pouco, como eu falei no começo, um pouco da operação, né? Muitas vezes o enfermeiro fala assim para mim, Lia, eu não sou gerente da CME, né? Eu sou enfermeiro, diarista, eu tenho um coordenador para o centro cirúrgico inteiro, eu não tenho relatório de resultado financeiro. Mas se a gente souber quanto de um produto X eu uso por mês, eu já sei se eu estou gastando muito ou pouco na CME. Lembra que a gente falou da maternidade? A maternidade é muito fácil. Se eu atendo cesárea, a cesárea eu tenho a caixa de cesárea, bandeja de asepsia, né? Às vezes uma sondagem vesical. Eu tenho aquele desenho muito quadradinho, né? Diferente do hospital geral, que eu atendo 10 caixas de ortopedia, 15 da neuro, 3 da tireoidectomia, que oscila, a maternidade vai me dar uma fotografia muito fácil. Se eu tenho 1000 cesáreas, 1000 procedimentos na maternidade, eu tenho que usar até 4000 invólucros, ou se eu tenho um padrão de rolo, de fita zebrada para tecido, eu consumi mais, mas eu diminui o número de cirurgia? Não, eu aumentei, eu diminuí. Então, esses hospitais que eu consigo fotografar um processo, é mais fácil da gente enxergar. Então, quando um enfermeiro na rotina está lá pedindo o seu pedido semanal, eu gastei mais grau cirúrgico esse mês. Por quê? Será que é vencimento? Então, se eu aumentei o número de procedimentos e aumentei o consumo, eu tenho uma performance boa, porque eu não vou diminuir meu consumo aumentando o número de cirurgia. Quando eu aumento a especialidade, eu uso mais caixas e aumento a receita. Então, às vezes, olha, eu tenho 1000 cirurgias, não mudou, mas eu passei de dermato para neuro. E em vez de usar uma caixinha aqui, eu uso 5 aqui. Só que qual é esse resultado? É a receita do centro cirúrgico. Então, é essa receita que vai me dizer, ok, manteve o número de cirurgia, mas eu aumentei a receita. Se eu aumentei a receita do centro cirúrgico é porque eu trabalhei especialidades que usam mais caixas. Aumento do número de procedimento e redução de consumo. Isso é melhora de performance. Então, eu tinha um padrão que eu aceitava um desvio de risco quando eu tenho carga molhada. Então, por mês eu tenho 3 cargas. Então, eu assumo 20 caixas molhadas por mês. Por causa da máquina, meu vácuo não está bom, a minha água sempre tem problema. Quando eu melhoro essa performance, eu aumento o número de cirurgia e eu tenho uma redução no consumo. Como é o exemplo que eu dei para vocês do indicador biológico. Eu passei o indicador de meio-dia, de 7 da manhã para meia-noite.
Eu mantive o número de cirurgia e o meu custo reduziu. Então, isso é uma melhora de performance. Olhamos os pontos positivos. E os negativos na operação? Como eu sei que eu estou gastando mais? Redução do número de cirurgia e o consumo se manteve. Que estranho. 2 caminhos. Ou a minha equipe pede o pedido semanal sem olhar o estoque, e eu vou acumulando material, ou realmente eu tive um descuido, novos funcionários, ou abortamento de ciclo, requalificação por quebra, rasgo, desperdício e carga molhada. Então, veja, eu não sou gerente da minha unidade, mas eu faço o pedido semanal. Se eu tenho total de cirurgia, só em cima dos meus insumos eu já tenho uma visão de como está se comportando financeiramente a CME. Então, muitas vezes a gente fica olhando lá o ótimo de ter um resultado financeiro, eu quero um relatório, eu quero saber quanto eu custo, mas na nossa operação, no chão da nossa fábrica, ela também já nos dá informações de custos, né? Se eu aumento o meu consumo e não aumentei a cirurgia, eu preciso olhar esse processo, tá certo? Então, aqui é só uns exemplos que eu tenho sobre análise operacional. Estou montando de forma adequada? Né? Então, se eu montar de forma inadequada, esqueci o lacre, tirei da carga, esqueci agora. Né? Guardo indevidamente os materiais em cestas que podem rasgar as embalagens. Consumo um mundo de energia elétrica para atender uma carga dessa forma, sem quase nada. Carga molhada e rasgada. Então, montagem correta da carga, eu tenho rasgo, eu tenho guarda irregular, nada do que a gente está conversando até agora, eu subi para a gerência. Isso é uma operação diária de rotina, que é a gente lá dentro que enxerga. Eu falo que o ouro da CME está na operação. E convido sempre os meus colaboradores a entrarem na operação, porque é ali que a gente vai ver o desperdício. Ali eu vou ver o funcionário passando a fita várias vezes numa caixa, né? Mas, chefe, essa fita não cola. Quando sai da autoclave, está toda solta. Pois então, vamos trocar a fita? Então, na operação, a gente tem muita coisa para fazer, as interfaces com o centro cirúrgico, as reuniões de qualidade, tem muita coisa. Mas, a gente tem que olhar. A gente tem que se convidar a olhar a operação. Muitas pessoas já estão inseridas nesse processo, né? Eu conheço coordenadores que já estão nessa prática, mas o ouro da CME está lá dentro, né? Do preparo, da diluição do detergente enzimático. Lá dentro a gente enxerga o ouro. Tá? Então, até agora, a gente só falou de operação, certo? Passamos, então, da operação para a parte gerencial. Então, eu tenho estratégias de economia na CME, no meu desperdício, no meu consumo, acompanhamento do meu técnico, tudo isso a gente já mapeou. E agora, gerencialmente, qual é o comportamento do centro de custo CME dentro de um hospital? A estrutura da CME no hospital, ela é regularizada através, esse documento do Ministério da Saúde, de gestão de custo, ele é super interessante. E ele mostra a representação da CME de um hospital como uma árvore, né? Então, eu tenho onde me dá frutos, né? Recursos, laboratório, ambulatório, internação, UTI, é onde provém o alimento do hospital, o recurso de pagamento das unidades. Mas eu não posso esquecer que o hospital tem toda a sua base, a sua raiz, telefonia, gerências, compras, financeiro, diretoria. Então, a árvore, ela representa a minha raiz lá embaixo, né? Então, eu tenho a regulação do convênio, autorização, alguém que compra esse material, alguém recebe, distribui. Tudo isso não está na conta do paciente, está lá na minha raiz, eu sou a árvore. No hospital é uma árvore, tem todo lado. E aí eu tenho o tronco que está a nossa CME.
A CME, sendo tronco, ela está levando essa seiva para as unidades que têm receita. Então, o tronco ele é essencial para a sustentação de galhos. Muitas vezes a gente fala, a CME é reconhecida, que só dá gasto. Temos que olhar com bons olhos. Eu passei anos da minha profissão falando que não, a gente não era apoio, a gente é serviço, eu vou gerar uma nota de gasto para o centro cirúrgico. Não, a gente é apoio. Conceitualmente, a gente não pode mudar a performance de entendimento entre os hospitais. A gente tem que aceitar a nossa unidade e entender que ela tem uma grande contribuição nesse resultado. A gente vai falar já já, mas se eu custo menos, eu estou melhorando o resultado financeiro do hospital inteiro. Então, a gente não é serviço, eu não estou vinculado à nota de gasto do paciente, mas eu promovo uma economia em todas as unidades do hospital. Então, eu gosto muito desse desenho, porque mostra que todo mundo se precisa, todo mundo se completa. Um na sua condição de estrutura, o outro na condição de dar estrutura, rouparia, farmácia, nutrição. E lá na ponta, esses serviços que a gente chama de nobre no hospital, que tem investimento, equipamento, eles dependem da gente também. Então, não tem melhor ou pior. Um gera receita, o outro leva a receita e o de baixo estrutura essa receita. A árvore não sobrevive sem raiz, não sobrevive sem tronco e não sobrevive sem a copa. Então, eu gosto muito desse artigo porque ele fala bastante de custos e ele mostra muito essa distribuição. A gente ficava muito ditadinhos, a CME, dá gasto, não, a gente dá economia, prefiro pensar dessa forma. Então, pensando na classificação de custos, olhando para a gerência, a gente tem dois tipos de serviço, de custos, né? O serviço, que é vinculado à nota do paciente, o centro cirúrgico, o centro obstétrico, internação. Então, a internação, eu tenho a diária do paciente, né? O centro cirúrgico, eu tenho o porte da cirurgia, CBHPN, quanto paga. Então, essas unidades que a gente está vendo, ela vai efetivamente para a conta do paciente. E a CME, ela é um custo intermediário, que a gente chama de custo meio ou apoio, está aqui junto com a lavanderia, limpeza, rouparia, costura. Não perde nenhuma da sua qualidade, sendo apoio ou sendo serviço. Tá? Então, essa é a classificação. Quando é serviço, vai para a conta do paciente, quando é apoio, ela não vai para a conta do paciente, e os hospitais dividem esse custo desse serviço através dos seus overheads. Então, o centro cirúrgico, dá um exemplo de RH para vocês. O RH não vai para a conta do paciente. Qual é o custo do RH? O RH tem um custo, tem 10 funcionários lá, um gerente, um gestor, um coordenador, custa R$100 mil, por exemplo. E eu tenho um número de funcionário. Cada funcionário, o custo do RH dividido pelo número de funcionário é quanto cada unidade vai pagar para o RH funcionar. A CME, ela custa R$300 mil, mas a CME saudável custa 5% da receita do centro cirúrgico. A minha vida inteira eu sempre trabalhei nessa comparação e dá certo, 5% da receita. Então, quem que paga o custo da CME? 60% é o centro cirúrgico, 10% ao PA, 5% as unidades. Como que eu distribuo isso no overhead do hospital? Às vezes é por metragem, metro quadrado, número de funcionário, número de cirurgia ou número de caixa cirúrgica. Então, se eu consigo precificar o custo da minha caixa, eu tenho o custo da CME e coloco a precificação das caixas. Quem gasta mais caixa do centro cirúrgico, da CME é o centro cirúrgico. Então, é muito mais certo eu cobrar esse custo do centro cirúrgico e cobrar o kit curativo do PS, é mais baratinho. Então, as CMEs e essas unidades que não vão para a conta do paciente, que o convênio não paga a conta, elas são arcadas pelas essas unidades que fazem a receita do hospital. Tá? Vai fazer mais sentido já já. Vamos para o próximo quiz. Falando um pouco de custos, a gente gostaria de entender, para mim é importante também, eu acho que essa reflexão, né? Qual é a dificuldade que encontro para ter investimento na CME? Eu sempre fiz essa reflexão na minha vida, né? E eu propus fazer esse quiz para vocês, na hora de responder, entender, né? Por que eu não tenho investimento? Por que
por que eu não atinjo? Por que a CME está defasada, se está, né? Então, é importante a gente saber qual é a dificuldade que você encontra para investimento no CME. Pronto, entramos com o quiz na tela e a gente tem 5 opções para reflexão. Quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês também reflitam, porque isso é um exercício de entendimento. Bom, eu posso fazer isso, a gente já falou um pouquinho dos conceitos. Qual é a dificuldade que você encontra para investimentos na CME? Resposta 1, resistência da alta gestão? Não tenho acesso, né? Eu vou lá pedir, o dinheiro está curto, ano de pandemia, nem me recebem. Eu tenho que trabalhar investimento no centro cirúrgico. Pode ser a resistência. A CME não é envolvida nos projetos de expansão. Então, às vezes, eu aumento o número de cirurgia e não estou envolvida para saber se eu preciso de uma autoclave, né? Então, eu acabo sabendo por outros o que está acontecendo. Essa é a resposta 2. A manutenção e aquisição não fica sob responsabilidade do enfermeiro da CME? Também é um dificultante para a gente ter o investimento. Os pareceres de qualidade da CME não são levados em consideração? Um exemplo que eu dei lá da fita. Meu funcionário usa a fita 1000 vezes porque ela não tem qualidade, mas eu consigo qualificar uma que eu custe menos, que eu use menos e, consequentemente, gaste menos no hospital? E a 5ª resposta, não tenho dificuldades com investimento se mostrar o saving. O que é o saving? Está até aí em itálico. É a economia. Então, o saving é o que eu salvei do meu resultado final, do meu custo. Então, essas 5 perguntinhas para a gente responder no nosso quiz e também fazer esse exercício de reflexão. Será que eu estou pedindo certo? Eu tenho barreiras? Porque o exemplo de hoje a gente vai quebrar muitas barreiras e permitir que vocês acessem a diretoria ou a alta gestão para mostrar. Muitas vezes até angústias do passado. Não, olha, é verdade, eu podia trocar. Será que se eu trocar essa fita, trocar esse insumo, trocar esse método, eu vou apresentar um processo bom para a empresa? Eu tenho muito fácil. Vou mostrar para vocês já. Quero saber se vocês estão respondendo. Beleza, gente. Lembrando aqui do Conrado, né? Mande as perguntas para a gente, não deixe de enviar, aproveita o que eu já estou falando e mande as perguntas para a gente no final elencar o nosso tempo aí, a resposta para vocês, tá? Dependente do tempo, eu vou responder todas, se não for online, depois eu vou responder pessoalmente, por e-mail, tá certo? Não deixe de fazer as perguntas, é muito importante. A pergunta de um pode ser a dúvida de outro. Quero ver quem que é o que não tem vergonha para escrever. Falo muito isso com os meus colaboradores. Então, pessoal, entender o porquê que eu não consigo chegar lá no meu recurso é importante. Um exemplo que eu dou para vocês. Eu tenho uma autoclave, o teste Boyd-Dick. Beleza, tenho que fazer ele todo dia. Como que está o ciclo do teste Boyd-Dick? Tem unidades que colocam 10 minutos de secagem. Eu preciso de 10 minutos de secagem do Boyd-Dick? Eu preciso de 2. Quanto que é a economia de 8 minutos? Vezes 400 ciclos. Água de osmose, energia. Quanto é? Vocês já olharam o ciclo de vocês? Se eu melhorar a performance do pulso, eu reduzo o tempo de secagem? Tem muito dinheiro na CME, gente. É só a gente parar para pensar. Bom, retomando lá no overhead, agora colocando mais na nossa fotografia, nós temos toda a parte de sustentação hospitalar, a nossa CME, que tem um coraçãozinho aqui que eu não consigo deixar de pôr, e aqui, efetivamente, então, no nosso tema, centro cirúrgico ambulatorial, centro cirúrgico obstétrico, UTI. E o que são os overheads? É essa distribuição. Então, essas unidades do hospital, o recurso de receita dela vai pagar essas unidades que dão apoio. Então, se eu tenho um centro cirúrgico que precisa de muita auditoria de nota, o centro cirúrgico vai perder o resultado da receita bancando mais gente no financeiro. Por quê? Porque eu não estou dando conta de auditar. Eu tenho que olhar toda vez a nota, toda vez o mesmo erro. Então, essas unidades geradoras de receitas são as que bancam o tronco para baixo, um pouquinho de cada um.
Se eu conseguir precificar uma lista de preços da CME, eu sei distribuir ela através das minhas unidades que eu presto serviço. Essa aqui é uma imagem só ilustrativa, tá? Para dar essa informação. Se as unidades pagam o serviço que eu presto, quanto mais eficiente eu for, melhor o resultado da empresa inteira. Então, esse aqui é um resultado financeiro, só uma fotinha ilustrativa, para vocês saberem como que o gerente recebe o resultado financeiro da central. Tem lá o material, medicamento, custo de despesa variável, mão de obra. Então, esse aqui é o resultado mês a mês que o gerente tem acesso. Bem, se as unidades pagam, eu preciso ser eficiente. Mais do que isso, se eu cobro, as pessoas cuidam mais. Então, se a minha nota de gasto da CME de R$220 mil for para 270, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você venceu o material, você abriu uma caixa para pegar uma pinça, né? Então, quando a gente coloca preço, quem cobra vai cuidar. Então, um exemplo aqui do overhead, né, que a gente está falando da administração de pessoal, a CME está aqui, ó, no resultado financeiro desse centro cirúrgico aqui. Esse centro cirúrgico pagava 204 mil para a CME. Essa CME em questão custava 348 mil reais. Então, o centro cirúrgico pagava 204, o centro cirúrgico ambulatorial pagava 70, a obstetrícia 50. Como que eu gero esse valor? Fazendo o custo médio de uma caixa, tá? A CME, ela oscila mês a mês. Tem mês que eu vou pedir mais material e tem mês que eu vou pedir menos. Eu vou gerar uma nota de gasto cada vez? Não, gera uma média. O pulo do gato do custo é você olhar para ele. Quando você começar a olhar, tudo vai fazer sentido e você vai conseguir se desenvolver. Às vezes eu recebo mensagem de amigos falando, eu preciso que você me ajude, eu preciso fazer o custeio da limpeza, processamento, isso aqui. Calma, escolhe um. Depois que você escolher um e entender dele, a sua mente automaticamente vai desdobrar esses processos para os outros processamentos, tá? Então, é o que a gente vai falar agora, o custeio por sítio funcional. A CME tem vários sítios funcionais, a sala de limpeza, a sala de preparo, a esterilização, a distribuição, e hoje a gente vai falar do custo da esterilização. Eu tenho também outros exemplos para termodesinfecção, mas hoje, em especial, a gente vai falar do custo de esterilização. Então, primeiro, a gente tem que pensar em etapas. Então, vamos imaginar uma CME que faz 12 ciclos de esterilização por dia. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ciclos, né? Então, cada ciclo eu tenho um custo. O que eu uso diariamente para todos os ciclos distribuídos, que é o indicador biológico e o BOE-DIC? Eu uso um por dia. Então, o preço desse indicador eu vou dividir por 12 e temperar essa carga com esse custo. Então, quando a gente vai desenhar o custo fixo do ciclo, eu tenho que pegar o que eu gasto fixo naquele material e jogar, distribuir o custo. Então, eu venho aqui no meu IB, divido ele por 12 e jogo aqui um pouquinho para cá. O meu BOE-DIC é a mesma coisa. Pego o custo dele e divido caixinha por caixinha. Quando toda a carga, ela também tem o liberador de carga. Então, eu vou colocar aqui no meu custo de carga, o liberador de carga. E a carga com implante tem o indicador biológico, tá? Então, aqui nós temos uma carga com 10 caixas, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só teoria, tá, gente? Para a gente desenhar esse cenário. Então, eu tenho 10 caixas e eu vou dividir esses insumos, então, pelo quantitativo de caixa. Então, cada caixa eu tenho esse custo. Então, se eu tenho um ciclo, que eu tenho 1/12 do biológico, 1/12 do BOE-DIC, né, e um liberador de carga. Depois eu coloco esses custos todos dentro das caixinhas. Então, são 12 ciclos com 10 caixas cada caixinha. Vai fazer sentido já, já. Esse é o segundo passo, é a distribuição de custos. Todos vocês vão receber, ao final da palestra, quem fizer a pesquisa de satisfação vai gerar um e-mail e a gente vai disponibilizar essa planilha para vocês.
É uma planilha que eu tenho há muitos anos, eu distribuo para muita gente, porque isso é o que a CME quer saber, quanto é que eu valho, né? Por que eu vou saber o custo da caixa, gente? Porque tem muito fornecedor, a gente vai falar já já, que manda para a gente 12 caixas para fazer uma retirada de placa, né? A gente vai falar já já disso, eu não vou dar muito spoiler, mas quando a gente sabe o custo de cada caixa, eu consigo negociar. Eu não posso ter um fornecedor que me dá 10 caixas para tirar um martelo de uma caixa, um corta-fio de outra, e eu gastar recurso com aquilo tudo. Em contrapartida, também não posso falar, não vou fazer porque não precisa. Eu não sou cirurgião, né? Então, essa planilha, vocês vão colocar, quanto mais dados tiver, melhor. Quanto que eu gasto de qualificação anual, quanto que eu gasto da validação do arsenal, esses testes de esterilidade que a Anvisa muitas vezes nos pede, a depreciação das máquinas, que é o valor delas dividido por 10 anos, preventiva mensal, quanto é o meu custo fixo? Com a autoclave funcionando ou não, eu pago essa operação anual. Então, vocês vão colocar aqui na planilha a operação anual. Depois, vocês vão colocar em cima do valor de vocês o custo do biológico, do BOIDIC, do liberador de carga e do integrador químico. Todos esses custos, gente, são ilustrativos, tá? Eu não sei quanto custa, é só para desenhar o cenário para vocês. E aí a gente vai colocar quantos ciclos tem por dia e automaticamente ele vai virar quantos tem por mês e quantos tem por ano, tá? Isso aqui vai me ajudar a fazer a distribuição de custo fixo e variável na minha carga de esterilização. Só para vocês entenderem o resultado. Então, eu tenho custo fixo por ciclo, quer dizer o quê? Todo esse custo dividido pelo número de ciclo do ano. Vai dar aqui, ó, R$ 84,00. Então, para minha máquina funcionar, ela custa R$ 84,00. O biológico do dia tem lá o biológico do dia, tem aqui o custo, tudo que vocês colocarem aqui automaticamente vai aparecer aqui, tá? E a gente vai gerar um valor de caixa. É evidente que um ciclo cabe às vezes 20P, 3G, uma carga de implante, uma caixa maior. Eu não vou compor dessa forma. Essa planilha ela só vai dar o preço de cada coisa. Então, uma carga que cabe 30 pacotes, qual o valor de cada pacote? Qual o valor de cada caixa? Então, a gente vai gerar cenários de precificação. Não quer dizer que eu vou fazer um ciclo com 30 embalagens. É só para saber quanto que cabe num ciclo, numa carga, tá? Então, quando vocês distribuírem esses custos, você vai ter o valor de quanto custa cada caixa. Se você colocar 30 pacotes, 20 pacotes, 15 pacotes, são 9 pacotes, ou caixas, container, com o indicador biológico. Aí o indicador já tem aqui, ó, somando o indicador dividido por caixa. Tá? Vocês vão brincar muito com isso e aí vocês vão começar a aumentar um pouco essa visão. E aí vocês vão criar também outras estratégias, da mesma forma que a gente fez da autoclave, dá para fazer da termo, dá para fazer da ultrassônica, dá para fazer de todos os processos da central. Beleza? Então vamos para o nosso terceiro quiz, gente, para a gente fechar o nosso conceito. Na instituição que você trabalha, qual é o sistema de barreira estéril que você utiliza? Muitas vezes a gente utiliza o algodão, o SMS, que é o tecido não tecido, o SMS e tecido, às vezes eu tenho para uma carga X, tem um volume ou um tipo de material que eu faço de uma forma e um tipo do material que eu faço de outra. Se eu uso container, que é a embalagem rígida, e container SMS, que também é essa mescla de operação. Muitas vezes, os hospitais utilizam um tipo de barreira para um material ou de alto custo, ou tecido que gira rápido, pode usar ele. Então, eu quero saber de vocês, qual que é o seu padrão? Para a gente entender um pouco também, fazer essa reflexão da forma que eu falei no outro quiz, desse entendimento. Será que eu preciso desse produto? Será que tem como mudar? Eu já estou até metade com esse, por que eu não passo para todos? Então, esse é o terceiro quiz que eu quero que vocês respondam. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Tecido de algodão, SMS e tecido, não na mesma embalagem, tá? É só para a gente saber o tipo que usa. Container e container e SMS. Quero ver os dedinhos de todo mundo. E toda essa resposta também trazer essa reflexão, né? Será que eu tenho melhoria?
Será que se eu pensar nesse versus esse, qual o consumo desse, o que eu gasto para fazer isso, o que eu gasto para fazer o outro? A gente sabe que o tecido consome muito mais fita, né? Então, qual que é? Qual que eu uso e qual é a oportunidade de melhoria? Esses quiz, eles vêm um pouco para também trazer essa reflexão para a gente. Vamos. Dedinho na tela para a resposta do quiz. Lembrando das perguntas, pessoal, quero saber, estou acompanhando aqui. Quero ver as perguntas, a pergunta de um pode ser a dúvida de outro. Não esqueçam de perguntar. Então, a gente falou um pouco da precificação da carga e a gente não colocou lá no primeiro slide o custo da embalagem. Então, vocês vão receber na planilha o custo total do ciclo, né? O valor do ciclo e a caixa está aqui. E vocês vão somar a essa caixa o invólucro que você utiliza. Isso já facilita quando a gente vai fazer o teste de a análise de custo de troca de invólucro. Então, se eu tenho esse invólucro, eu vou deixar de usar, por exemplo, para usar o container, a embalagem rígida, o que eu vou eliminar do meu custo? Vezes 500 cirurgias, 500 cirurgias que eu faço. Quanto dá esse valor? Então, eu tenho uma caixa e um container, uma caixa cirúrgica. Bom, então, se eu tirar esse invólucro, se eu colocar a... Oi, calma. Pessoal, acho que a gente teve um probleminha técnico rapidinho. A professora está de volta? Voltei? Voltou. É que sua voz ficou de robô por 5 segundos. Tudo bem, vai lá. A gente está testando o coração do Conrado, viu? Que ele falou que ia dar tudo certo, a gente está testando aqui para ver se a saturação dele mantém. Tá tudo dando certo, como sempre vai dar. Vai lá. É isso aí. Bom, gente, então, essa planilha ela também vai ajudar vocês a fazerem essa avaliação, né? Eu tenho a avaliação do meu invólucro de tecido, que agrega o valor do preço do quilo da roupa lavada. Eu vou deixar de ter esse custo para usar o SMS? Eu consigo fazer a avaliação. Bom, eu uso o SMS, vou usar o container rígido? Bom, quanto que eu uso de colicistectomia? Eu faço, sei lá, 100 por mês, 1.200 por ano, vezes o valor que eu vou colocar aqui do meu SMS, é o valor que eu vou economizar trocando a minha barreira estéril. Ou a de tecido para SMS, tem como fazer a avaliação, e do SMS para o container rígido. Tá? Então, a planilha também trouxe essa soma que vai facilitar na análise de vocês. Até para saber, muitas vezes eu tenho invólucro nacional, importado, qual que eu estou escolhendo, pesado ou leve, tudo isso facilita na avaliação de custo. Então, a gente tirou um pouco essa análise da barreira para vocês enxergarem essa observação, tá? Então, olhando de pertinho, vocês vão colocar toda a previsão de custo da CME. Se quiser acrescentar na planilha de vocês mais linhas do que vocês têm de custo, pode acrescentar que ela vai gerar o resultado, e aqui vai dar, então, um resultado final do meu ciclo. Essa é a planilha que vocês vão receber, certo? Assim que acabar o quiz, a avaliação, vocês vão receber essa planilha para vocês brincarem, e eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais, porque eu mesma me divirto muito. A gente vai falar rapidinho, gente, da teoria à prática. Contribuições na análise de custo para a performance do centro cirúrgico. A gente já falou um pouquinho, né? Caixas eficientes para atendimento cirúrgico. O fornecedor de OPM muitas vezes conseguiram as caixas para a gente com pinças desgastadas, aí tem uma tesoura para cortar, uma para cair, uma para não funcionar e uma para dar certo, né? Eu tenho um material que é uma chave para tirar uma placa. A empresa vem e traz 3 caixas, e dentro de uma caixa tem uma chave. Será que o resultado financeiro dessa cirurgia está pagando essa esterilização toda? Né? Eu não tenho como qualificar esse fornecedor, porque enquanto a gente não provocar isso para eles, eles põem toda a caixa. A gente tem uma empresa que ela faz a haste de fêmur, ela faz a curta direita e curta esquerda, longa direita e longa esquerda. Então, eu processo direito e esquerdo na mesma caixa, só que eu só vou operar um lado.
eu tenho que ter funcionário e caixa, invólucro, tempo, carga, para esterilizar uma caixa que eu não uso? É um lado que eu não vou operar? E aí essa empresa fala, não, mas o meu set é assim. Poxa, então o meu diretor tem que escolher se ele vai escolher uma empresa que para processar um colo de fêmur eu gasto R$900 e uma empresa para reprocessar um colo de fêmur eu gasto 3 mil. Porque essa empresa, às vezes, ela tem um produto descartável com valor bom, mas para processar o material delas eu gasto 12, 15 caixas. Isso é importante? A CME contribui muito para essa análise, porque muitas vezes o nosso gestor ele vai olhar somente o resultado financeiro. Nossa, essa prótese aqui está R$3.600, está ótimo. Mas ele não sabe que para fazer aquela prótese a CME está gastando 12 caixas. Né? E com todo aquele preço, o custeio que a gente apresentou para vocês vão ter acesso. Então, isso é muito rico para a CME, é uma contribuição que o nosso líder, nosso gestor, nosso presidente precisa, porque isso vai ajudar muito na avaliação. Eu discutia muito no hospital que eu trabalhava até a colocação e retirada de duplo J, que eu falo, vocês colocam no hospital e ganham dinheiro e vêm tirar aqui no meu. Eu comparava até colocação e retirada de duplo J para saber se eu estava realmente dando a contribuição que eu merecia para o hospital. Outra avaliação, gente, é a questão de quanto se paga. Eu vou comprar esse material, quanto é que se paga? Quando que eu tenho esse investimento de volta? Então, tenho aqui um exemplo. Tem um set de vídeo, né? Ele tem um valor X de investimento, e pela CBHPM, lá a tabela da MB, o convênio me paga R$480 cada vez que eu uso o rack de vídeo. Para esterilizar a caixa dessas 100 cirurgias, custou 14 mil. Então, se eu pegar o 44 por mês de receita menos 14 mil, eu tenho um resultado financeiro, divido pelo valor do material e sei em quanto tempo esse investimento se paga. Mas alguém disse investimento de pinça? Então, às vezes, a controladoria fala, não, vamos investir que em 1 ano se paga. E o investimento que eu tenho para apoiar essa cirurgia? Porque depois todo mundo quer usar. Então, isso é uma contribuição da CME também. Outro exemplo são perfuradores, né? Então, eu tenho uma receita, um custo de esterilização, qual é o meu resultado? E também tem que levar em consideração a aquisição das drogas. E aqui, que eu gosto de colocar esse slide, porque o intensificador de imagem, ele não tem quase nenhum gasto, ele se paga muito bem. Então, para todos esses custos que eu tenho no centro cirúrgico, eu tenho uma taxa de intensificador que tem um custo muito baixo, não tem esterilização e ele se paga praticamente em 2 ou 3 meses na unidade. Então, a gente tem como saber quanto custa, bastando olhar para o nosso hospital e contribuir para os nossos gestores e presidentes da unidade. E muita gente fala para mim, Lia, por onde eu devo começar a trabalhar os custos? Aqui a gente tem várias árvores, a gente não falou que o hospital é uma árvore, tem a compridinha, tem a mais gordinha, sempre a CME aqui no caule, levando a seiva para a unidade. Comece da forma que vocês conseguem. Se vocês só têm o almoxarifado para validar, cria uma planilha. Quantas cirurgias eu faço por mês e quantas fitas zebradas eu estou usando? Quantos indicadores biológicos? Se eu não aumentei a receita do centro cirúrgico, eu não tenho que usar mais indicador biológico, porque eu não estou tendo carga com implante. Né? Trabalhem da forma que vocês conseguirem, porque olhando para o custo, o resto vem. Então, às vezes as pessoas falam, não tenho acesso a um resultado. Não precisa. Tá? Não precisa ter acesso a resultado financeiro. O custo na CME a gente trabalha desde o recebimento até a dispensação. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é gerar um valor para o processamento das caixas. Isso é muito importante para o hospital, porque eu vou conseguir contribuir nessas análises de custos e retornos financeiros. Né? Uma empresa que tem muitas caixas consignadas, qual é o resultado que está dando? Avaliação do custo pelo número de cirurgia, né? Então, eu consigo, no caso da maternidade que eu falei para vocês, a gente consegue entender um pouco da fotografia, que é um pouquinho mais quadrada, é mais fácil de avaliar. Avaliar onde se pode melhorar e economizar em relação a explantes, montagem de caixas e caixas consignadas. Muitas vezes o hospital tem uma caixa com 50 itens para fazer uma DVEC e usa, né, a broca, entrou, suturou. Então, acompanhe essa cirurgia. Às vezes vem a caixa e vê um miolinho assim, ó, isso aqui é que usou.
Só que eu vou ter que lavar tudo. Usar um invólucro grande. Tempo do meu funcionário. Volume de carga do autoclave. Então, é muito importante a gente olhar a operação. Visite o centro cirúrgico, acompanhe uma cirurgia de uma caixa grande, mas não chega lá com cara de bravo. Deixa eu ver aqui o que está usando. Não precisa fazer assim, não. Tá? É só olhar, acompanhar, entender, vai facilitar para todo mundo. Consumo e produção em insumos. Também é uma contribuição operacional que o nosso enfermeiro da ponta pode ter um instrumento, né? A gente pode fazer esse instrumento, como eu falei para vocês. Valor, número de cirurgia, pode ter a receita do centro cirúrgico, se tivesse acesso é bem legal. E aí vai colocando, quanto que consumiu de insumo? Melhorou ou piorou? Se aumentou o consumo, o meu resultado financeiro melhorou do centro cirúrgico, então tá pago. Se não melhorou, não tá pago. Aí, quando a gente vai perguntar, abortou domingo, foi naquela noite, rasgou a manta, o rack fechou, não pôs o lacre. Né? Então, avaliar o consumo, a produção dos insumos é muito interessante na CME. Então, é uma contribuição de ponta a ponta. Né? Eu posso ser gestor, posso ser coordenador, posso ser enfermeiro diarista. Todo mundo tem como contribuir para esse processo da CME. Olhar a CME como uma unidade de negócio. Bom, gente, a apresentação é essa, né, sobre custos. Em relação à planilha, a gente vai ter a distribuição para vocês depois da pesquisa de satisfação. E eu vou aproveitar esses minutinhos que nos restam para ler algumas perguntas que enviaram para a gente. Eu provoquei, né? Agora eu vou ter que responder. Então, vamos lá. Como convencer a alta direção de que sempre estão preocupados com os custos na área de saúde, quanto à escolha da melhor opção de insumos que garantam a segurança e qualidade? Bom, com sabedoria, né? Tendo a informação do custo e quanto eu estou consumindo, você pode propor cenários de avaliação. Então, por exemplo, olha, eu vou gastar esse processo, eu posso mudar meu processo de X para Y só dessa caixa e te mostrar quanto eu economizei? Pronto, economizei. O do Boedi, que o tempo de secagem já te dá a porta aberta e o cara fala, essa menina entende de custo. Ela me trouxe um save e o primeiro você nem pede, entrega inteiro para a empresa. Tá? Então, como convencer? Exemplos de processos parciais, que eu consiga desenhar. Custo, gente, é igual indicador. A gente começa a trabalhar bem doido, economizei, vou conseguir, e não seta o cenário anterior. Eu não fotografo o meu cenário anterior. E aí, quando eu vou mostrar que eu economizei, eu não tenho o meu depara. Porque a gente anima. Vamos economizar, a Lia falou, agora vamos fazer. Não, vamos ver o cenário hoje. Quantas cirurgias eu faço, quanto que eu gasto disso, quanto que eu gasto daquilo. Setou esse cenário, brinque com ele. Às vezes a gente perde a oportunidade porque a gente não olha antes de começar a ação. Porque a gente é imediatista e a gente quer mesmo resultado, isso é normal. Principalmente centro cirúrgico e CME, temos esse perfil rápido, né, que tem que agilizar e tudo mais. Então, a primeira dica que eu dou é sete o seu cenário. Olhe para ele, desenhe esse modelo e aí avalie o que você quer economizar e como você pode propor. Se eu propor para o meu chefe, olha, eu tenho esse cenário aqui, se eu investir isso, eu tenho isso, você consegue mostrar mês a mês para ele que você está tendo essa economia. Custo é igual, indicador. A gente muda, a gente melhora, mas a gente esquece de marcar como é que estava antes da gente começar. Tá? Então, essa é a dica que eu dou. Segunda pergunta, qual a dica para que eu consiga gerar economia evitando desperdício, principalmente com as embalagens descartáveis? Observação. Então, embalagens descartáveis, eu tenho ali o meu consumo, qual é a borda que está dando? Né? Eu estou consumindo muito recurso, então eu tenho ali uma pinça numa bandeira de grau cirúrgico desse tamanho. É porque o almoxarifado não trouxe, faz 10 dias que eu estou pedindo. Eu não aceito isso. Eu não vou fazer esse ajuste, esse custo é maior. Né? Então, em relação a descartável por descartável, é a operação. Em relação a descartável para o container rígido, é a troca do valor do SMS versus não ter SMS. É evidente que nessa mudança eu tenho também os descartáveis ou reprocessáveis do container rígido, mas essa é a transformação que a gente faz de insumo, é olhar a operação,
Eu tenho POP, que são 2 dedos de grau cirúrgico, recorta assim. Eu olhei o chão da CME para saber se estão recortando a bordinha, para eu não ver aqueles 2 dedinhos a mais dos 2 dedos. A minha seladora está acertada, certinha para fazer essa selagem? Tem seladora que a selagem está para dentro, a hora que eu faço assim, fica uma bandeira. Aí o funcionário, opa, são 2 dedinhos, corta. Para onde vai isso? Para o chão. Olha o meu enfermeiro pronto para olhar o desperdício. Né? Então, essa é outra dica. Vamos lá para o Paulo Rodrigues agora. Dentro dos custos, onde ficam os saneantes? Detergente enzimático da pré-limpeza, limpeza desses instrumentais. Bom, nós falamos da esterilização. Quando a gente vai fazer esse desenho da esterilização para a limpeza automatizada, eu tenho que fazer... Quanto que dura um galão? Galão são 5 litros. Qual é a minha imersão? 1 para 2 ml, 2 ml por litro? 2 ml por litro. Quanto que consome a minha ultrassônica? 60 ml de detergente. Bom, então, já tem o custo do detergente. Quantas caixas cabe lá dentro da ultrassônica? 4. Então, esses 60 ml de detergente vão ser distribuídos em 4 caixas. E aí você vai gerar um custo. Como a gente falou no começo, o desenho e a provocação, ela é da esterilização. Mas quando você começar a olhar esse processo, transpor ele para as outras etapas da CME é muito fácil. Eu tinha nessa apresentação a termodesinfecção também, mas ela é idêntica da esterilização. É como se fosse uma autoclave, é uma ultrassônica. Cabe 4? São 4 caixas. O que eu uso lá? Eu uso um teste de performance a cada 15 dias que custa R$100. Então, a cada 15 dias, quantos ciclos tem? 50. Eu pego esse custo, divido por 50 ciclos e sei o custo fixo daquela carga. É só a gente fazer o depara dos conceitos que a gente falou hoje. Fernando Macedo, como podemos acompanhar o nosso desempenho quando geramos economia através da recuperação sem não conformidade do paciente cirúrgico, através dos indicadores de CCIH? Deixa eu ler de novo, gente, para ver. Como podemos acompanhar o nosso desempenho quando geramos economia através da recuperação sem não conformidade? Entendi. Eu acho que é pela taxa de ocupação. Então, hoje a gente tem muitos trabalhos que falam o custo da infecção hospitalar, se é isso que você está perguntando. Então, a gente pode desenhar um cenário de antes e depois. Quando a CCIH vai acompanhando o processo e tem um surto, vocês concordam que eu tenho um custo que ele eleva? Se eu estou acompanhando, a hora que ele eleva, ele acompanha. Né? Então, eu tenho ali limpa, contaminada, eu tenho um custo assim hospitalar. Aí, eu tive um surto. Nossa, tive um surto de infecção. Aumentou a minha taxa de ocupação, a minha média de permanência. Eu não tenho cirurgia, eu tive que suspender por falta de leito. Olha os cenários mostrando para mim. E aí eu consigo mensurar isso em relação à taxa de permanência do paciente e, muitas vezes, o custo dessa nota. Então, uma colecistectomia X, qual é a nota que o convênio pagou? O convênio pagou R$7.000. E esse aqui que infectou, pôs dreno, ficou 2 dias na UTI, depois colocou o dreno e ficou ali, esse custou 17. Tá aí. Então, comparação é a alma do negócio. Eliana, minha querida... Fale um pouco sobre a redução de pinças subutilizadas nas caixas. Acompanhar o processo sem cara de terror no centro cirúrgico, porque a CME a gente entra lá para olhar vencimento, né? Acompanha a cirurgia. O fornecedor não pode ter uma pinça para funcionar, uma para quebrar, uma para cair no chão. Muitas vezes o material é deteriorado e eles colocam tudo ali, faz aquele volume de massa, né? E o doutor quer que tenha tudo, porque o fornecedor já está ali promovendo essa operação. Então, acompanhar esses processos e a trouxinha, né? Então, voltou a trouxinha? Por quê? Porque você usou aquilo, de uma caixa assim. Eu já peguei uma caixa, gente, que ela era desse tamanho, ela tinha 2 andares. No de cima, tinha 4 medidores, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tirava a tampa e tinha um tapete só. Usava um invólucro de 1,20 m para embalar uma caixa que caberia na palma da minha mão. Então, a qualificação de fornecedor é muito importante. Acompanhar o processo do que foi utilizado e o que realmente foi consumido na CME, eu não posso falar que não pode... Doutor, só essa chave aqui o senhor tira a placa. Não sou eu que vou falar isso. Eu vou trazer esse processo.
mostrar para o diretor médico, olha, essa empresa aqui, ela traz 3 caixas, mas eu só usei essa, eu acompanhei 4 cirurgias. Ortopedista, vem cá, só precisa dessa chave mesmo? Sim, então na próxima a gente só vai receber essa chave. Porque eu tenho uma caixa de apoio que se precisar de um romanzinho, um afastador, eu consigo chegar. Então, a CME, eu falo que o ouro está na operação, mas também na visita, porque o centro cirúrgico está lá atendendo o paciente. O olhar do desperdício é o nosso. Eu trabalho com sustentabilidade há muitos anos, e quando a gente passa a olhar tudo sustentável e resíduo, a gente olha para tudo, pensando em custo, em resíduo, em sustentabilidade. Então, eu acho que a qualificação de fornecedor é muito importante. Muitas vezes a gente chega na cirurgia, é isso que eu falei. Eu tenho um fornecedor que o custo da prótese dele é R$3.000, só que esse fornecedor manda 17 caixas para a CME, sem ser revisão, basicão. Se eu tenho isso, a empresa, o meu diretor sabe quanto está gastando para pagar isso? Às vezes ele vai arcar, ou ele vai pensar, olha, eu acompanhei, eles abriram 7 caixas, tirou um martelo, um alicate, só. Tem caixa que nem abriu. Doutor, não, mas eu tenho que ter na sala. Tudo é observação. A gente não tem autonomia de não pôr na caixa. Essa que a empresa fazia o lado direito e esquerdo na mesma caixa, eu ficava doida. Até eu conseguir qualificar fornecedor, e ele mudou o set. Porque eu falei, a caixa dele era lado direito e esquerdo, nos 2 andares. Eu, como CME, eu não posso falar, não, a perna é direita, eu não vou usar essa haste esquerda, não, porque eu não sei a angulação da perna dele, vai que o doutor fosse usar outra, eu não sei, eu não posso dizer. Então, essa participação é muito rica, né, com o fornecedor e a empresa. Então, essa é a minha dica para a minha querida Eliana Molina, trazer a CME, eu quero enxergar a CME dentro do centro cirúrgico. O técnico de enfermagem eu vejo todos os dias quando eu recebo minha caixa no centro cirúrgico. O enfermeiro precisa aparecer. E o custo é a porta de entrada para isso. Tá certo? Bom, gente, as perguntas aqui já acabaram. Eu acho que já finalizamos, Conrado. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Na verdade, não. Na verdade, chegaram muitas e muitas perguntas, o que é muito legal. É porque a gente já passou um pouco do nosso horário, então eu imagino que as pessoas também tenham se programado para ficar até 8h30, a gente já está em quase 8h40, né? Pessoal, todas as perguntas serão respondidas, todas elas serão enviadas para a professora Lia, e a gente vai responder por e-mail para todo mundo, tá? Então foi bem legal, a gente teve várias perguntas, mais de 10 perguntas, foram umas 20 perguntas, aliás, bem legal, o pessoal, pelo visto, participou, entendeu, curtiu, então, assim, queria agradecer vocês pela participação, não a participação só presencial, mas a participação também como aluno, né? Como participar, entender que isso de verdade é um aprendizado, não é uma palestra, é para vocês realmente perguntarem e entenderem, tá? Lembrando, alguns recadinhos finais, que, por favor, realizem a pesquisa de satisfação, com base nelas que a gente melhora para o próximo módulo e para os próximos cursos, né? A Academia Esculap, ela tem aí um direcionamento, a gente tem essa diretriz de estar sempre promovendo conteúdo para vocês. Então, a opinião de vocês é mais do que essencial, porque é por meio delas, que a gente consegue alimentar e fazer novos cursos. Então, nosso próximo encontro, a gente vai ter um outro módulo também com a professora Lia, no dia 28, que é daqui a 2 semanas. Então, também mesma coisa, terça-feira, dia 28, das 7h30 às 8h30, e a gente vai abordar agora a parte de indicadores de qualidade, tá? Então, é um assunto bem legal, é um assunto importante e exatamente tão prático quanto esse, né? Assim como a gente consegue aplicar a teoria à prática na parte de custos, a gente também vai conseguir, da mesma maneira, com a mesma eficiência, a parte de indicadores de qualidade. Então, de novo, obrigado a todo mundo, todas as respostas serão respondidas, não esqueçam da pesquisa e até dia 28, 7h30. Beleza? É isso, pessoal, obrigado. Algum agradecimento? Eu queria agradecer a participação de grandes amigos aqui, as perguntas vindas, me emociona muito, tem aqui meus alunos, meus funcionários mandando mensagem, então agradecer novamente a oportunidade. Falar de custo é trazer uma excelência para a CME, é trazer luz a essa unidade que eu sou apaixonada, que o hospital precisa. Então, muito obrigada, academia, pelo esse convite, e já tem mais.
Até dia 28, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.